a dimensão moral. Portanto, em virtude dessa pressão, ao mesmo tempo industrial e da pressão acadêmica, é que o termo comunicação pode terminar criando uma realidade própria, a partir daquela expansão aí metonímica do sentido de coisa comunicada. Coisa comunicada, que no inglês, e isso é reforçado no inglês, communication. Fulano de tal está fazendo a sua comunicação, como agora, estou fazendo uma comunicação. É uma coisa comunicada. Com o concurso de técnicas, mas mesmo em cinema americano, eu me lembro de um filme de Jerry Lewis, gostava muito. Filmezinho, mas que tem uma hora que tem um diretorzinho de cinema aqui, que defende o outro, estava dizendo que o Jerry Lewis que era um imbecil, que era não sei o quê. No filme ele fazia um comediante, que o outro vê como imbecil, que aquela careta do Jerry Lewis, e o outro disse, não, ele é real, esse que é o verdadeiro, digamos, artista, porque ele disse assim, porque ele, eu não me esqueço, communicates. He communicates. O outro estava dizendo, considerando imbecil, exatamente o que ele falava. O que ele falava, e o outro disse, não, ele não é imbecil, porque ele comunica. Mas comunica não era falar. Exatamente. Era exatamente não falar. Né? Era outra coisa. Era outra coisa. Então, esse significado, portanto, que está implícito na ideia de mídia, o significado de transmissão, de transmitir a palavra, está implícito na organização mediadora, na organização da mediação. Mas não é necessariamente linear, nem é conceitualmente dominante. E a transmissão. Então, o foco na interação, a interação, que é uma instância que é inerente à partilha da comunicação, a interação por dois, próximos, isso contribuiu para dar o primeiro plano, para dar um primeiro plano ao significado de transmissão de mensagem. E, por consequência, ao fenômeno linguístico. Foi essa interação, esse primeiro plano que a interação tomou, que fez a comunicação seguir no caminho da linguagem, do linguístico. Né? É mais primitivo e bem mais amplo do que isso. Portanto, ora, essa orientação é majoritária, hoje no campo dos estudos de comunicação, mas não é unânime. As concepções sistêmicas de comunicação, inclusive de setores relevantes do pensamento americano, como é o Bateson. Bateson é um grande intelectual americano, realmente, oferece outras perspectivas de compreensão da comunicação e temos procurado levantar, em que os sistemas simbólicos antigos têm relevância enorme, tem uma relevância cultural enorme. Por exemplo, em inglês, Anthony Wilden, lembra uma vez fizemos aqui no curso, um seminário com um texto do Wilden, do Vermelho, Anthony Wilden, de Vermelho Enciclopédia. Ele demonstra uma rara compreensão disso, o que me encantou muito nesse inglês, Anthony Wilden. Ele diz o seguinte, tal como se considerou a organização da tecnologia de outras sociedades, em termos de desperdício, ou de bizarria, quer dizer, de estranhice, como fruto de superstição, também se arquivaram suas motivações profundas, como animismo primitivo, cultos ancestrais e magias. Se relegou tudo isso ao fundo da escala evolutiva do progresso humano, caracterizando esses modos de pensar como a infância pré-alfabética, a infância pré-racional da espécie humana. O Wilden diz, não é nada disso. Ele acompanha o posicionamento epistemológico de Bateson, Bateson foi o mestre realmente dele, que Bateson realmente foi um dos mais preeminentes intelectuais americanos, e é o grande autor americano de comunicação, para mim. Mas ele acompanha também as novas perspectivas de antropólogos que são insatisfeitos com essa abordagem estrutural funcionalista que a antropologia faz, de temas como crença, como religião, que são inerentes a outras culturas. Por exemplo,
Edward Evans Pritchard, é um grande antropólogo. Quando você se move no sentido contrário do tradicional descaso das ciências sociais pelas crenças religiosas, ciências sociais têm, em geral, um tremendo descaso pela crença religiosa. Evans Pritchard, ele já havia assinalado o seguinte, que os povos socialmente mais eficientes foram e são os mais religiosos. Isso é de Evans Pritchard. Antes de, por exemplo, desacreditar essa barreira evolucionária, essa barreira evolucionista, que tentava separar as religiões antigas, que elas tratavam como bruxarias, tentava separar do cristianismo, o cristianismo foi elevado a uma posição de domínio civilizado, né? Enquanto que as outras eram bruxarias. Portanto, se dizia então que essas bruxarias eram incompatíveis com a modernidade tecnológica. Eram incompatíveis, portanto, tinham que ser soterradas, combatidas, né? Exterminadas, se possível. Na verdade, para o Wilder, isso que se chama animismo, o animismo que é desprezado pelo cristianismo, está mais perto, tanto no plano epistemológico, quanto na prática, da atual cibernética da interação informativa. Esse animismo está mais perto da comunicação eletrônica, portanto, da internet, da cibernética, do que a maior parte da ciência moderna. Ele diz isso. Por quê? Porque o Wilder é especialista em sistemas autorregulados, e ele diz o seguinte, que não é nada absurdo, não é nada abstruso você conceber a natureza como um organismo povoado de espíritos, eles que interagem com os humanos. Quer dizer, de idealidades que interagem com os humanos. Ou seja, ainda sem as aparências que são normalmente reconhecidas pelo sistema religioso hegemônico, ainda que não sejam reconhecidas como predicados humanos, forma de predicados humanos, essas outras formas de vida coexistem com a humanidade normalizada. E ele diz, isso de fato torna cada vez mais evidente nas criações da tecnologia eletrônica dirigida para a comunicação humana. Vejam só, esse Pokémon que as crianças estão buscando, né? Grandes e pequenos, buscando, é uma idealidade, é uma forma espiritual criada eletronicamente, uma brincadeira, é um jogo, mas é um jogo buscado, acumulado eletronicamente. Nós estamos assistindo apenas o início de alguma coisa porque a diferença desse Pokémon Go aqui é que ele não está apenas no aparelho, ele está aqui, ele está em torno. E o aparelho vai, sei que maneira GPS, a coisa, enquadrar aquele bicho. Eu confesso que não sei quem, acho que foi lá, até botou no meu. Aqui eu não consegui até hoje pegar um. Mas ele está aqui. Eu acho que tem. Eu acho, não sei, você vê que a dificuldade que eu tive para fazer voltar o sistema aqui, eu não vou arriscar o Pokémon, mas eu acho que ele está aqui. Depois, se alguém tem um Pokémon Go aí, não sei. Você deve ter. Você... não, é? Bom, então, isso é cada vez mais evidente nas criações dessa tecnologia eletrônica. Então, na verdade é o seguinte, essas formas de vida, essas formas espirituais, são criações humanas. Mas uma vez criado, ganham autonomia maior do que o ato criativo, às vezes. Pode ser Deus, podem ser as divindades criadas. Por isso é que entre os nagôs na Bahia se diz assim, os deuses existem porque os homens existem. Mas essa frase em Yorubá é dita de tal maneira que depende de como você lê, você também pode dizer os homens existem porque os deuses existem, né?
O que é que quer dizer essa frase? Que há uma interdependência exclusiva entre a divindade e o homem, e o humano. Deus é uma criação nossa. Deus é uma criação nossa. Esse pode ser o Deus único, o Deus das divindades, é uma criação nossa. Isso significa que é preciso ter muito respeito por essa criação. Você vê a hegemonia, a predominância que tem na nossa história, né? Agora, é preciso ver isso com o respeito, mas também o exame crítico das coisas que nós não lemos, às vezes está na nossa frente, na Bíblia, por exemplo. Vejam lá em Jeremias, está na Bíblia dos Evangelhos. Uma coisa terrível que foi Harold Bloom, que me chamou a atenção para isso. Está um livro do Bloom. O Deus, Javé, pegou Jeremias. No sentido sexual. Está lá. Né? E o Jeremias não gostou. Se queixa amargamente disso. Sim, porque tinha sido prometida a Javé uma esposa que seria em Jerusalém, né? Que não foi. E ele aí descontou em Jeremias. Eu acho isso altamente perturbador, como o Harold Bloom também achou. Foi Harold Bloom, eu li lá em Harold Bloom, fui olhar, fui conferir e ver que realmente tem uma sodomia sugerida de Deus com Jeremias, o Javé dos judeus. Vamos verificar essa hipótese. Como esse mesmo Javé tentou matar Moisés no deserto e não conseguiu. Essa onipotência e essa onipotência posterior é uma criação do desenvolvimento do cristianismo, da teologia, mas não era esse porretão todo antes, não. Eu nem tentava as coisas, mas não dava. E o Jeremias, pelo visto, não gostou nada. Então, para desenvolver essa argumentação, nós podemos fazer o seguinte: tomar a palavra espíritos, essa palavra espíritos que eu usei aqui, uma acepção mais complexa do que a vulgarização religiosa. Então você pode cotejar essa palavra espíritos com uma expressão em grego que chama-se protai usiai. Protai usiai quer dizer substâncias primais. São as substâncias primais. Isso é descrito, essas substâncias primais, na metafísica de Aristóteles. Ele descreve essas substâncias e ele classifica essas substâncias em termos de pares de contrários. Por exemplo, as substâncias temporais e eternas, substâncias orgânicas e não orgânicas, sensíveis e não sensíveis, movíveis e inamovíveis, mortais e imortais, potenciais e atuais. Então, quando você está falando do ser humano concreto, você aplica os primeiros termos de cada parte. Os primeiros termos. Então, o homem é temporal, não é eterno. O homem é orgânico, né? O homem é sensível, o homem é movível, o homem é mortal, o homem é potencial. Então, se aplica. Enquanto que os segundas categorias, portanto, o eterno e o inamovível, se refere ao domínio de uma substância primal especial, que é a inteligência divina. Ou seja, é a ideia de Deus, a ideia aristotélica de Deus, como um intelecto vivo e eternamente ativo. É isso que o Aristóteles chama de nous, N-O-U-S, nous, com maiúscula, porque o nous, com minúsculo, é intelecto humano, é o Budi dos hindus. Então, Deus como intelecto vivo, como eternamente ativo, que anima outros intelectos divinos. Ele diz: há outros intelectos, além desse Deus do nous, outros intelectos, mas também
o nous, que é potencial em cada ser humano. Quer dizer, o intelecto de cada ser humano é animado por esse intelecto, com maiúsculas, de Deus. Então, o pensamento de Aristóteles, o pensamento dito religioso de Aristóteles, ele é dialético, ele é humanista. É um pensamento humanista. O pensamento de Aristóteles é mais avançado do que o do cristianismo posterior, que tomou Platão, modelo. Então, é um pensamento religioso que destoa completamente da visão apocalíptica, da visão teocrática que Deus tomou na difusão depois do cristianismo. Quer dizer, essa visão que desde a Idade Média está inscrita nas Escrituras Sagradas, quer dizer, seja na Bíblia, seja no Corão. Esse Deus que é capaz de matar se você não acredita. Né? Nós falamos isso hoje com o Corão, e vemos extremismo falando, está ali, mas precisamos não esquecer que isso é próprio também do cristianismo ocidental. Você não acredita, era enforcado, era morto, era transfixado. Então, as perspectivas, na perspectiva de sistemas autorregulados, o que importa mesmo é a pressuposição de um sistema aberto. Um sistema que é epistemologicamente, mas é adequado à compreensão da realidade social. Não um sistema fechado. Essa realidade social e cultural em que vivemos é um sistema que se abre. Não é fechado. Fechado é a morte dela. Então, é aquilo que essa gente, aí, esse cibernético, é classificado de uma epistemologia de sistema fechado. É a ciência ocidental. Uma epistemologia atomista, mecanicista, que ainda domina o discurso científico e o discurso social da sociedade contemporânea. Essa epistemologia mecanicista, cientificista, está nas ciências sociais. Está nas ciências sociais, está fortemente na sociologia. Então, na esfera prática dessa abertura, no modo de procedimento, ou no modo de execução dos saberes, mito e ciência podem se aproximar. Essencialmente, podem se aproximar, embora difira em grau de escala de realização do conhecimento. Mas podem se aproximar. São formas de conhecimento com graus e escala de eficácia ou de detalhamento diferentes. Só que a ciência, desde a antiguidade, a ciência representa uma atitude. E esse é um problema. A atitude científica, a atitude teórica. A atitude não é limitada só ao comportamento prático. A atitude é limitada ao comportamento das pessoas, dos cientistas, porque a atitude é também pensamento. Ela é especulação, como orientação de vida. Se você está dentro da atitude teórica, dentro da atitude científica, você não respeita o outro, o mito como crença, com particularidade. Você está dentro do sistema de execução de uma verdade que supostamente a ciência lhe deu. Nós estamos hoje no impulso dessa crise. Não é à toa que os fundamentalismos religiosos se multiplicam. Vem porque parece haver uma estranha e compulsiva necessidade de crer em alguma coisa. É praticamente impossível não acreditar. E quando você não tem onde acreditar, você cria a sua crença. Então, atitude, portanto, não é a mesma coisa que comportamento. Atitude é um complexo de comportamentos, é um complexo de atos, de intenções, é um complexo de posturas que transcende o objetivo imediato e envolve por inteiro o sujeito da consciência. Nós vivemos dentro dessa atitude teórica, essa atitude de suposta superioridade do alfabetizado sobre o analfabeto. Então, na época do florescimento da cultura antiga, a atitude teórica, para o grego, representa o ideal supremo de vida. Esse ideal supremo que depois vai exercer sua influência sobre o quê? Sobre o nascimento, sobre a transformação, vir a ser de toda a ciência ocidental. Isso é Heidegger que diz. Isso é Heidegger que diz. Portanto, o Heidegger está se referindo aí aqui ao que na história da filosofia se conhece como a atitude socrática.
Atitude socrática. E a atitude socrática é a racionalização de todos os modos constitutivos da cidade, todos os modos constitutivos da polis. E tudo eu racionalizo, inclusive aqueles aspectos que estão ligados às forças vitais, as forças caóticas, as forças vitais da existência humana, recebem da turma do racionalismo uma pecha de irracionalismo. Sonhar, o devanear, o criar, o próprio amor, ideia do amor, não racionalizado. Porque o amor, desde a antiguidade, quando se traduz uma categoria de Heráclito que é realtonauxon, uma coisa que se move por si mesma, se traduz em latim por amor, se ipse auges. Quer dizer, o amor é alguma coisa que cresce por si mesmo. O amor não precisa de causa. Não precisa de causa. Ninguém ama por uma causa específica. Ainda que um incidente, um acidente possa deflagrar uma aproximação. Mas esse amor não é sustentado por uma racionalidade dada por uma causa. O amor é alguma coisa que extrai o seu sentido de si mesmo. Como quando você, digamos, eu deslizo nesse plano uma bola. Aqui. Tem uma bola aqui em cima. Eu empurro a bola. Sim, a bola sai abandona a sua força inercial e vai energia cinética aqui para o meu empurrão. Começa com o empurrão. Mas depois, no plano onde essa bola, esse plano onde ela vai, é sem causa. Ela adquire, esse movimento próprio que ela adquire, é força. E na vida de cada um de nós, a força vital, Schopenhauer é o grande filósofo ocidental a se debruçar sobre essa estranheza do que é a força, que são os movimentos sem causa. Movimentos sem causa. O amor é uma delas. O culto negro africano no Brasil, a alegria, ainda mais forte do que a descrição cristã de amor. A alegria, não como riso desabrido, como uma força, como um espanto de ser. A alegria como um espanto de ser. Então, vejam só, quando você troca o mito pela política, quando você toca a tragédia grega pela filosofia, e isso tudo foi pensado por Nietzsche como divisão entre o apolíneo e o dionisíaco, tudo isso está subsumido na atitude científica. A atitude científica, portanto, não é apenas o comportamento prático do cientista, a descoberta. É uma atitude que envolve todos nós, que envolve a civilização ocidental, que envolve a cultura ocidental. Então, essa atitude teórica não é o uso da racionalidade pura e simples. Não, a atitude teórica, na verdade, para o grego, é o apelo a todas as forças intuitivas do homem. Daí a vinculação entre ciência, arte e poesia, o grego. Não é só essa atitude de cortar, de separar, para obter resultado. Quando você quer elucidar e chegar às leis que regem a organização do real, portanto, você quer chegar à ordem que está subjacente a todas as transformações, a todas as passagens na natureza, quanto o pensamento na linguagem, você não pode mais realizar esse corte, que é o que a prática científica, a atitude teórica ocidental restritiva faz. Na verdade, aí arte, ciência, linguagem, poesia, está junto. Então, aqui, o que você chama de natureza, por exemplo? O que é a natureza? É um campo de forças. A natureza é um campo de forças. Esse campo de forças não é estranho ao elemento humano, porque essas forças operam também no corpo do homem. Essas forças operam, tempo no corpo do homem. Mas esse campo está de fora do objeto da consciência. A consciência não domina esse campo. Ele é externo. E, historicamente, a consciência do homem tenta dominar
esse campo por meio da tecnologia, por meio da linguagem. Essa tentativa de dominar esse campo de forças por meio da tecnologia e por meio da linguagem é a história do Ocidente. É dominar a natureza. A natureza é inimiga. Controlar a natureza pelas leis da ciência para torná-la produtiva. Né? Então, todo o progresso tecnológico que temos, desde essa maravilha que é o avião se elevar e voar, aos edifícios que se constroem, aos objetos técnicos construídos, é feito em cima do domínio da natureza. E as consequências disso nós estamos começando a ver, né? Na energia não doce, né? Energia pesada que está progressivamente destruindo o planeta. Então, as culturas, né, que mais adequam o orgânico ao inorgânico, as culturas que então buscam a positividade de ser numa aspiração cósmica, em que você inclui o natural, não tem uma palavra específica para falar natureza. Você não encontra. A palavra natureza é latina. Né? A palavra natureza é latina. Mas o campo de forças que essa palavra designa é universal concreto. Esse campo de forças está em todo lugar. E esse campo de força está presente em todas as culturas. Esse campo de força não obedece a uma ontologia fixa. Não obedece a ontologia fixa. Então, de modo que você pode falar em diversas naturezas que correspondem a diversas perspectivas simbólicas. Então, nós temos a natureza controlada tecnologicamente pelo Ocidente, a natureza que conhecemos, a natureza do nosso corpo, mas há outras naturezas, em outras culturas, em outros modos de ser, em outros modos de pensar. O campo de força é universal e concreta, mas a maneira de nós falarmos desse campo de força é que faz as naturezas variarem. Nós temos naturezas variadas, porque natureza e linguagem são criações conceituais. São criações conceituais, que estão aí para dar uma forma organicista, onde as coisas se interligam racionalmente. E cada objeto tem que ser aprendido num todo. Portanto, a singularidade histórica do grego antigo aparece mesmo quando são exnominados, mesmo quando não tem uma nomeação. E aparece como o quê? Como arqué. Aparece como arqué, aparece como origem. Uma origem que é ao mesmo tempo destino nosso. Mesmo sem a palavra, a coisa aparece, a coisa se mostra, ainda que esteja fora da palavra. Ora, essa visão do mundo, portanto, desapareceu sob o império do mecanicismo científico, comprometido com esse monismo cultural do Ocidente, com essa hegemonia cultural do Ocidente, comprometido com a armação tecnológica do mundo. Isso sumiu, isso desapareceu. Isso foi, digamos assim, como tentou-se suplantar isso pela ideia de progresso, pela ideia cientificista do mundo. Mas ainda hoje é possível encontrar posicionamentos semelhantes ao da atividade, mesmo no âmbito da ciência. Eu cito aqui um geneticista inglês chamado Martin Evans, foi prêmio Nobel de Medicina em 2007, um inglês. Ele diz o seguinte: ele não vê ciência como intensificação tecnológica de um foco único ou de um foco isolado, em que você tenta domesticar a natureza. Não. Ele diz que ciência para ele é uma disciplina intelectual, uma atividade análoga à dos poetas e dos artistas. Esse é o prêmio Nobel de Genética de 2006. Ele falou que é uma disciplina intelectual, assim como é a disciplina dos artistas, assim como é a disciplina dos poetas. Quer dizer, um foco que vê que, na verdade, a descoberta, e toda descoberta, isso é outro prêmio Nobel que diz ciência, é você ver o que todo mundo viu.
Mas a descoberta é você pensar o que ninguém pensou. A descoberta está aí. Isso é do Prêmio Nobel de Química 37, que é o húngaro Albert Szent-György. Ele diz, a descoberta está, vê, todo mundo viu, mas de repente você pensa o que ninguém pensou, vendo aquilo. Para você pensar o que ninguém pensou, isso não está determinado pela ciência em si mesmo. Você pode reproduzir a ciência mecanicamente o tempo inteiro, mas a descoberta se faz nesse salto fora do parâmetro, nesse salto fora da marca, nesse salto fora da causa, fora da causalidade estrita. É esse toque que você sai, como quando você viu o que é que constitui realmente a beleza de uma peça jazzística, ou a beleza de um blues, que em termos rítmicos, não é tão complicado, é a repetição. É aquela nota suja. É a nota suja na escala pentatônica. Uma nota que não deveria estar ali, né? Mas que toca. Você toca. Só tem uma nota, chama nota blues, né? A nota suja no blues. É ele, essa nota blues. Vinha no carro vendo o B.B. King cantando Get Over, e eu estava maravilhado, porque o tempo inteiro que você escuta, você vê você cantando a nota blues, né? Que é muito difícil para quem não é americano. Né? Você percebeu? Você pode perceber. Cantar a nota blues é uma nota suja, que é uma nota fora da mecânica da escala pentatônica. Sim, ali. É aquela nota. Você tem de repente um Lá, e a nota blues digamos, é Lá sustenido. Mas Lá sustenido não está na escala de Lá. Mas aí você acrescenta. Esse salto é um salto numa outra natureza, né? Numa outra perspectiva de natureza. Ora, eu vou ficar aqui, que eu vou continuar esse negócio da crença, aprofundar essa questão da crença e da crença religiosa. Tem alguns filósofos atualmente muito interessados na crença. Um deles, aliás, são poucos, que é esse que eu acho às vezes brilhante, é um pouco maluco também. É esse, lá vem o Alzheimer agora. Vocês conhecem bem? Esse que é maoísta, é o amigo aí. Meu Deus. Está muito lido aqui no Brasil. Não, é da La Croata, daquela região. Zizek. Slavoj Zizek. Ele está, nesse momento, eu sei, parece que preparando um trabalho sobre a crença. Exatamente sobre a crença. Porque é interessante, ele já percebeu, entendeu, que na base de todo esse sistema de pensamento, tem você acreditar nos fundamentos, acreditar na base dele. Por exemplo, o que ele leva a seguir um filósofo de manhã, no exame do Neva, estava a Patrícia falando do Deleuze. Falando do Deleuze, o que lhe leva, digamos, a dar crédito ao que diz um Deleuze, por exemplo, que eu gosto muito também. O que ele leva a dar crédito? Ou a dar crédito ao que diz Heidegger. Um não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. Sabe por quê? Porque os filósofos, e isso é dito pelo próprio Deleuze, odeiam discutir. Filósofo odeia discutir. Eles gostam de expor o seu sistema, né? E você aceita ou não aceita, você faz escola ou não faz escola, mas você tem que crer de saída na jogada dele. É um jogo de linguagem particular. Se você não acreditar, você não crê nesse jogo de linguagem, você não faz nada com o discurso da filosofia. Quando às vezes é posto na prática, é uma desgraça. Me interessa particularmente o Sartre. Sartre foi o único filósofo francês a se debruçar sobre o racismo. O único que eu conheço nenhum outro. Foi Sartre.
Vou desde o prefácio, aquele volume Orfeu, reflexões sobre as questões judias, sobre a questão judaica, mas também sobre negros. Mas, quando você vai tentar aplicar a uma pequena estratégia política o que Sartre diz sobre o racismo, não funciona. Aliás, nenhum filósofo funciona em termos de política. Funciona no seu sistema. Eu estava falando de manhã no exame da briga do Deleuze com Foucault, foi essa. Que Foucault apoiava o terrorismo do Baader-Meinhof. O Deleuze não assinou o manifesto de Foucault contra a violência terrorista dos alemães. E o Foucault ficou chocado com isso, brigaram, nunca mais falaram, era amicício, nunca mais falaram, até o fim da vida. Eles brigam muito também. Nunca mais sem falar. Por quê? Porque os sistemas não se comunicam, cada um tem sua visada. Em geral não tira de outro, de Heidegger e de Hegel quase todos tiraram, né, coisas. Mas seria preciso contar a um livro que eu recomendo muito a vocês, vale a pena, está em português. Chama-se Politicídio. Politicídio. Politicídio é de um holandês. O nome é tão complicado, é Laura, não sei o quê, mas está em português, tá? Isso aqui é fácil de achar. E eu li. É fácil, é uma tese de doutorado. Foi publicado, fez muito sucesso na Europa, essa tese. Ele conta as brigas políticas dos filósofos franceses. E você vai vendo, eu chamo a atenção para não dar, digamos, crédito exagerado a pensamento, a ser filosófico que não toca um pouco o real, porque todos esses filósofos franceses, europeus, é impressionante, eles foram alunos de um cara que era um papo tão fantástico, que eu citei aqui Bataille, Merleau-Ponty, que foi aluno dele, Sartre, que assistia às aulas dele, os grandes filósofos franceses iam assistir às aulas de quem? Kojève, um russo, que chegou a Paris no final dos anos 20, para dar aula de Hegel. O francês não lia Hegel porque não estava traduzido. E Kojève começa nos anos 30 as famosas aulas, Introdução à Leitura de Hegel, traduzida bem em português. E tem uma frase do Bataille, que se bota no livro, ele diz assim, quando ele saía de uma aula do Kojève, ele não caminhava direito no chão, ele parecia que estava magnetizado, estava fora do normal, fora do resto, era todo mundo assim. Merleau-Ponty, esse cara levou todo mundo no bico. E ele diz já, pouco depois da guerra, ele quebrou o grande instrutor de Hegel, aquele que dizia que Hegel disse. E esse é o momento que ele disse, isso que eu achei interessante livro, que ele deu aquelas aulas todas sobre Hegel, mas não estava tão interessado em Hegel, não. Que várias vezes ele passava nas coisas dele como se fosse Hegel, ele sentia que tinha maior prestígio. E você não encontra Kojève na lista dos filósofos franceses. Não, é alguém que explicou Hegel na França. E aí ele diz, é Kojève que fala Hegel, compara Hegel a Napoleão. Um poder militar, esse é o poder intelectual. Mas sabe com quem o Kojève se comparava? E achava que seria o Napoleão dele, onde ele botava muita fé? Stalin. Então um cara com todo esse saber, todo o conhecimento, o horizonte humano e salvífico dele era um assassino, um exterminador de pessoas. Stalin matou milhões de pessoas, um herói soviético. Mas se sabe depois que era um exterminador, um assassino. Então a diferença, às vezes, entre as belíssimas construções intelectuais, arquitetônicas, e a realidade política e a realidade humanidade, é preciso ir com cuidado. Portanto, digamos assim, acreditar, mas não demais. Né? Ouvir um pouco os sambas brasileiros, acreditar, eu não, recomeçar,
Jamais. A vida foi em frente. Vamos ouvir, esse é de Monarca, eu acho, né? E você simplesmente não viu o que ficou para trás. Então, chama a atenção para a importância do tema. O tema da crença. É fundamental. A crença também nos nossos autores o que lidamos e que pensamos às vezes estão fazendo uma ciência estrita. Por exemplo, quase todos o curso de comunicação nos últimos 50 anos vinha acreditando na ideia de comunicação como troca de palavras. Aí as pessoas não se liberaram disso. Não é. Não é. Não é. Já num livrinho de 1900, sei lá, 1080, não, 70, 82, 83, não sei porque eu não tenho as datas assim do meu livro. Um livro meu chamado Reinventando a Cultura, que tiraram a voz, fez um bocado de edições desse livro, umas 8 ou 9 por aí. Logo no primeiro capítulo, eu deixo claro que comunicação não é isso, não é troca de palavras. Mas não se prestou muita atenção. Eu também não insisti, né? Até nesse último, A Ciência do Comum, onde eu marco aí essa posição. Um livro leva às vezes algum tempo para você aceitar ou não. Eu chamo a atenção porque eu acho importante para o programa você saber do que é que você está falando efetivamente quando diz a palavra comunicação. Então, portanto, a gente vinha crendo na sociologia da comunicação americana. Vinha acreditando. E por que criamos exatamente? Porque Estados Unidos é poderoso. Uma coisa é o americano, o europeu falando, né? Outra coisa é o brasileiro, o latino-americano falando. Não tem tanto poder de credibilidade, não tem tanta força de credibilidade. E essa força não vem da racionalidade que se diz, não. Vem do que está por trás, né? Os americanos, a ciência, o avião, a bomba atômica que o cara foi capaz de construir. Isso aí é muito importante, né? Então, da próxima vez, eu vou continuar. Da próxima vez, aqui em outubro, eu vou estar aqui com o Vincenzo, que a Denise convidou para o dia 25, né? Ele que quer vir, pediu uma Mafezoli, falou com a Raquel, vai dizer, então ele vai falar sobre as afinidades conectivas.